Olá, meu nome é Henry Fiorenza, né? Eu tenho falado aqui sobre dicas para concurso, focando principalmente no concurso da Petrobras, para técnico, que saiu agora recentemente, o edital, né? E eu vou falar um pouquinho sobre a questão de conteúdo ou de metodologia de estudo, tá? A primeira coisa é pegar o edital, imprimir, dar uma lida geral, ler com critério, com rigor, aprofundadamente, preferencialmente com marca-texto. Imprimam, né? Eu sugiro que vocês imprimam em papel, né? O edital e peguem uma caneta marca-texto da cor que preferir, amarelo, azul, verde, né? Laranja, enfim, né? E marquem os principais pontos. Marquem as datas, quando é que começa, quando é que termina, data de inscrição, para não se perder. Já teve aluno que perdeu data de inscrição, acredite se quiser, fazia o curso, pagava o curso, esqueceu de fazer a inscrição, né? Conteúdos, destaque assim, ó, aqui é a parte onde fala do conteúdo, né, que eu tenho que estudar. Aqui é a parte que fala das formações, né, que são exigidas para cada cargo, para que eventualmente eu consiga destacar os cargos para os quais eu possa me candidatar e em algum momento eu escolha qual daqueles cargos eu vou me dedicar, né? E a partir daí tu pega, vou fazer para esse cargo aqui. Aí tu pega aquele conteúdo que está descrito no edital, né, que vem lá português e matemática, que são os conhecimentos básicos que todo mundo tem que estudar. Eu sugiro que todo mundo estude, mesmo quem acha que tem facilidade com matemática, dê uma revisada, né? Mais tarde eu vou falar sobre a estratégia de resolução da prova de conhecimentos básicos, tá? É, e, e depois, né, entra de cabeça nos conteúdos específicos, né? E aí vocês, tipo assim, onde conseguir material, né? Na internet é um mundo muito complexo que vocês vão perceber que tem coisas de boa qualidade, coisas de péssima qualidade e coisas no meio entre esses dois extremos, né? O ideal é que vocês tenham alguma bibliografia que vocês tenham estudado, né? Mas percebam o seguinte, né? Livros, né, clássicos, vamos dizer assim, que tratam, sei lá, da segurança do trabalho, tem as novas regulamentadoras, enfim, os livros, né, que são os livros textos das disciplinas quando o cidadão faz, né, o curso, né? Só que tipicamente esses livros são grandes bíblias, né, que tem muita página, tem muito conteúdo, né, e nem tudo disso aí cai na prova, né? E mesmo assim, mesmo que tu estude tudo, saiba linha por linha, decor e tal, né, tu não tem a garantia de que não vai cair alguma coisa que não esteja ali no livro. Então, e outra coisa é o seguinte, as provas, elas tendem a ter uma elas tendem a ter um jeitão, assim, como é que eu vou dizer? Uma forma como a questão é colocada. Né? Então, tipo assim, então as questões teóricas, às vezes elas pedem conceitos, né? Então elas falam uma coisa e perguntam que conceito aquilo está relacionado, por exemplo. Então, isso aí são coisas, por exemplo, que são fáceis, né, de serem lembradas, né? Tipo assim, pô, eu não lembro o conceito, sei lá, de acidente de trabalho, por exemplo. Eu não lembro o conceito de traqueostomia, sei lá para o técnico de enfermagem. Eu não conheço, não lembro do conceito de alguma coisa relacionada à manutenção, por exemplo, manutenção preditiva, preventiva e tal. Eu não lembro porque eu estudei há muito tempo atrás, não, né, enfim. Né? E o que acontece? Né? E às vezes numa revisada rápida, né, então resumos são muito bons, tá? Resumos são muito bons. Então se vocês conseguirem algum resumo de algum curso, né, que tenha aquele conteúdo completo, né, seria excelente, tá? É claro, né, normalmente vocês têm que pagar por isso, né? E muitas vezes você não tem nem certeza se aquele é o melhor material. Então, uma referência é sempre bom. Tipo assim, ó, eu conheço alguém que fez esse curso, esse cara me disponibilizou esse material, né? Ou ele indicou que esse material é bom, então isso é bastante importante, né? Então, tipo assim, então
como eu tava falando, né? Às vezes só a parte conceitual já mata questões facilmente. Tipo assim, tu vê a palavra ali, vê a definição embaixo, ou tem as alternativas com diferentes definições, né? E às vezes tu acerta só de ter dado uma olhada, dado uma lembrada, né? Às vezes são questões que são muito intuitivas, que se tu gastasse um pouquinho mais de tempo, tu ia chegar na mesma resposta, só que o segredo é esse, a gente tem que fazer as coisas economizando tempo, tá? Então a ideia, né, é reunir material que não seja de um volume muito grande, materiais resumidos, materiais que tenham o máximo de informação no mínimo de espaço possível, né, materiais que sejam objetivos, que mostrem o caminho das pedras, mostrem aspectos mais importantes, de preferência que tenham exercícios típicos dos que são tirados de provas, né? Convém que vocês, num primeiro momento, é até ruim sugerir, por exemplo, que vocês baixem todas. É uma metodologia, tá, pessoal? Vocês podem baixar. Não tem outro jeito. Eu vou estudar sozinho, né? O que eu recomendaria? Eu, Henry, recomendaria, né? Baixa as últimas provas daquele cargo, né? Dá uma comparada, né? Tipo assim, vê, por exemplo, esse conteúdo aqui tá no edital, né? Então esse aqui, ok. Esse aqui também. Esse aqui já não tá. Esse aqui é um item lá, por exemplo, se eu pegar uma prova muito antiga, vai ter lá questões de informática, que não estão caindo mais na prova, né? Não cai mais, caía junto com as de conhecimentos gerais, né? Ou conhecimentos básicos, né? Então, aí às vezes tem uma questão de informática, que, como é que eu Ctrl que tecla que eu tenho que fazer para dar tal resultado no programa XPTO, né? Então, essa aqui não, então não vou nem me preocupar com essa aqui, né? Então selecionar só aquelas que interessam, né? E tentar resolver, né? E o melhor método, né? O melhor método mesmo é tipo assim, eu vou pegar uma prova sem ver ela antes, né? E tentar resolver sem consulta, tentar resolver com que se lembra. Né, e vai, né, por exemplo. Eu diria até que esse aí seria a melhor metodologia. Mas aí não vai ter uma questão que não cai, que eu vou estar me preocupando com ela. Não tem problema. Não tem problema. Pensa que se tu não se preparasse, se chegasse na prova com o que tu sabe hoje, tu ia encontrar exatamente aquilo. Um monte de questões, das quais algumas tu não se lembra, algumas tu ia ter mais dificuldade, algumas menos. Algumas iam ser bem tranquilas de fazer, mas isso aí vai servir para experimentar, para verificar e no final, né, depois que tu fez a prova, tenta fazer no prazo, entendeu? Eu vou pegar essa prova, eu não vou trapacear, eu não vou pegar nenhum spoiler, porque eu posso estar mascarando o meu próprio desempenho na prova. Eu posso, tipo assim, de repente eu dou uma lida primeiro, aí eu tenho tempo de pensar, né? E às vezes quando a gente lê e distrai a cabeça, depois volta para a questão, as respostas vêm mais rápido. Só que na hora da prova tu não tem tempo para isso. Então, se tu tentar fazer um simulado, dando uma lida primeiro, depois, vou tomar café, vou sair, eu vou fazer nas 4 horas, mas vou fazer em 2 ou 3 etapas, né? Vou fazer 1 hora, depois mais 1 hora, depois mais 2 horas, fechando as 4 horas. Normalmente, nesse caso, vocês vão melhor do que iriam se pegassem as 4 horas, né? Pode até ser que em um pequeno percentual de pessoas que façam isso, seja o contrário. Porque, por exemplo, se eu pego num esforço concentrado, eu vou conseguir ler eu vou ler o conteúdo, e eu estou ali com a minha cabeça trabalhando, e meus neurônios aquecidos ali naquele foco ali, e eu consigo melhor do que se eu me distrair depois, né? Só que tem uma inércia também às vezes, né? Que a palavra, não sei se fisiologicamente falando eu posso falar isso, posso estar falando uma besteira, me desculpem aí quem entende do assunto se eu estiver falando alguma besteira, mas entendam o seguinte, né? Existem até alguns artigos que falam, por exemplo, né, que nem se eu estou estudando línguas, eu tenho que dar um tempo para mim mesmo, para eu assimilar alguns conhecimentos. Eu tenho que, às vezes, por exemplo, se eu estudo muito fortemente, às vezes ficar, por exemplo, um dia inteiro estudando inglês, não seja melhor do que eu pegar uma manhã inteira de um dia e dali 2, 3 dias uma manhã inteira de novo, porque eu tenho tempo aí de algumas coisas sedimentarem no meu cérebro, por exemplo. Né? Então, isso aí, numa prova, por exemplo, então, quando tu vê primeiro a questão, né? E tu, ok, já vi, já li, já entendi, já sei exatamente o que cai, de que maneira que cai, aí eu me distraio com outra coisa, às vezes eu estou fazendo outra coisa, algumas ideias voltam para a cabeça, então eu acabo sabendo resolver a questão, né?
e aí acaba que esse teste, né, fica mascarado. Eu posso ter um resultado melhor do que aquele que eu teria se eu não fizesse seguindo essa metodologia. Mas se for, por exemplo, o contrário, se eu focar, eu tenho um resultado melhor. Melhor para você. Pelo seguinte, né? O camarada, por exemplo, porque na verdade se eu me dou melhor naquele tipo, e aquele tipo de comportamento que eu vou ter que ter no final das contas, excelente, né? Eu tô fazendo exatamente aquilo que eu devo fazer, né? O que não é recomendável é eu fazer de um jeito diferente que acaba me beneficiando, e com isso eu acredito que eu vou ter aquele desempenho, quando na verdade não necessariamente eu vou ter aquele desempenho. E por que isso é importante, tá? Né? Pode ser que isso me desmotive se eu não for tão bem quanto eu acho que eu deveria ir, quanto eu gostaria de ir. Até pode, tá? Mas ele vai permitir que se faça o uso de, tipo assim, que se colhe alguns dados, né, para se usar na hora da prova. Por exemplo, né, se eu sei que eu acerto 80% da prova de português e 80%, só para falar de número redondo, e 80% da prova de matemática, ou seja, eu consigo fazer 80% das duas, né, e eu tenho que garantir 50% para não ser eliminado, e eu sei que, porque eu estudei bastante, já falei sobre isso, quanto mais tu estuda, mais tempo vai faltar para a prova, porque tu vai ser mais teimoso querendo resolver todas as questões de forma mais correta possível. Se tu não estudou, tu vai chutar mais, tu vai fazer a prova mais rápido. Então o cara menos preparado ele vai mais rápido, o cara mais preparado ele gasta mais tempo. Então, e são as pessoas mais preparadas que acabam passando, são as pessoas que ficam até o final que acabam passando, né? Então como eu sei, né, que vocês querem passar e vão querer ficar até o final, né, o tempo vai faltar no final, porque vocês vão insistir mais naquelas questões mais difíceis, porque é por uma ou duas questões que vocês vão deixar 200 pessoas para trás. Então essa uma ou duas questões faz diferença, então vale a pena vocês se esforçarem para acertar cada simples questão que vocês têm pela frente, né? Então, o que acontece, né? É importante que vocês aprendam a administrar o tempo para que sobre no final o tempo necessário justamente para aquelas questões mais difíceis que vão demandar até o último minuto. Até para não ter acidente, por exemplo, de vocês estarem preenchendo lá, passando para o quadro de respostas e terminou o tempo, tem que entregar e passa alguém recolhendo e tal. Apesar de que o pessoal avisa, falta 5 minutos, então agora se preocupem em só passar a resposta, né? Normalmente é assim, né? Mas existe essa preocupação que vocês têm que ter de sobrar mais tempo para aquelas que interessam. Então, como é que eu faço isso? Se eu sei que eu tenho... É uma requerência, eu vou falar mais detalhadamente, até vou mostrar números. Quero ver se nas próximas eu mostro uma apresentação em vez dessa tela aqui com a minha cara e esse cenário aqui, né? Que é o seguinte, né? Se eu sei que eu faço 80% das questões e são 40 questões, 4 vezes 8, 32. Ou seja, eu acertaria normalmente 32 de 40 questões se eu fizer essa prova, né? Eu acerto 32 de 40. Só que eu preciso de quantos? Eu preciso de 20. Então o que a gente sugere? Faz umas 25, isso é uma sugestão que eu dou, tá? Façam isso, testem isso nos simulados que vocês vão fazer, né, por conta de vocês, baixando uma prova, fazendo naquelas 4 horas, vocês controlam o tempo, vocês controlam que vocês não vão, vão fazer sem consulta, vão fazer da melhor forma possível, né? Olhem ali tipo assim, deixem cronometrando o tempo, vejam, né, como é que vocês foram e tal, seguindo uma estratégia, seguindo outra, qual estratégia foi mais adequada, né, ou que deu o melhor resultado no final, e vocês vão perceber o seguinte, que se vocês, por exemplo, olha, eu sei que se eu fizer 40, eu acerto 32. Quantas eu preciso para garantir as 20? É só eu pegar o que precisa, que é 20, e dividir por 0,8, se a tua nota se o teu índice de acerto é 80%. Se for 70, tem que dividir por 0,7. Se for 50%, né, tem que dividir por 0,5. Então, vou ter que botar 20 dividido por 0,5 dá 40. Né? Então, tu tem que fazer as 40 para que, com aquele rendimento de 50%, eu acerte pelo menos as 20. Entenderam a lógica? Então, se eu sei que eu consigo acertar 80%, né, e eu faço rapidamente essas... Sei lá, vamos dizer assim, eu posso chegar à conclusão de que se eu fizer 25, é só dividir. Quanto dividido por 25, desculpa, quanto dividido por 0,8 dá os 20 que eu preciso? Né? Dá 25, dá 26, beleza, bota uma ou duas a mais, 27, 28, mas aí tu faz as 27, 28 para garantir as 20 que tu precisa, né? E se dedica para a parte específica.
Se faltar tempo, se sobrar tempo, beleza, volta e responde as outras que não respondeu. Se faltar tempo, vai faltar, né, mas foi tempo bem empregado, foi tempo que foi usado naquelas questões, né, que são as que valem para a classificação, né? Aquelas que realmente a gente tem que ir bem, né? Porque não faz diferença se eu gabaritar português e matemática e se eu não for bem no resto. Enquanto que se eu for bem no resto, não interessa se eu gabaritar ou fizer só a metade, que é o que interessa, né? A gente conhece história, por exemplo, né, de alunos nossos que foi muito bem na específica e relaxou ou não se dedicou, achou que não precisava, acabou não estudando e acabou não acertando o mínimo lá nas conhecimentos básicos, né, e acabou jogando, né, o concurso fora, né. Essa técnica que a gente sugere de pegar o quanto vocês precisam, dividir pelo rendimento de vocês, para saber quanto tem que fazer e tal, isso aí é uma coisa bastante aproximada, é uma coisa que a gente tem que levar com parcimônia, tá? Não pode pensar, não, eu vou fazer essa conta e é certo que eu vou ter sucesso. Isso aí baseado, estatisticamente falando, né, 80, 90% das pessoas vão seguir essa dica aí e vão se dar bem, né? Pode ter vai haver o acaso de algumas pessoas, poucas pessoas, a minoria das pessoas, essa técnica não servir. A gente não tem bola de cristal para dizer com quem serve e quem não serve. A gente sabe que o que a gente indica é o que dá certo para a maioria das pessoas, a maior parte das pessoas, né? Então tem um fator estatístico aí, tem um fator de acaso, um fator caótico aí que sempre vai existir, né? Mas o nosso papel, né, o papel do engenheiro, o papel do médico, o papel do professor, né, sempre é buscar aquilo que dá mais chance de sucesso, né? Então, quer dizer, às vezes tem várias formas de fazer a mesma coisa, né? Várias formas de fazer a mesma coisa, mas se eu fizer desse jeito, a minha chance de sucesso é maior. Ah, isso garante 100% das vezes? Não garante 100% das vezes. Senão seria muito fácil, né? Quer dizer, basta eu estudar, basta eu fazer uma yoga, me concentrar e tal, eu vou ter sucesso na prova? Não, tem N outros fatores, né? Tem N outros fatores que, às vezes, alguns têm mais dificuldade com uns do que com outros, então, às vezes o cara que parece que vai passar não passa e vice-versa, né? A gente já percebeu isso. Então, o importante é que vocês maximizem a chance de vocês. Basicamente é esse o segredo, maximizar a chance de vocês. Falei um pouco de estratégia já, falei um pouco de metodologia de estudo, falei um pouco dos grupos de estudo. Né? No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre os outros assuntos que a gente ficou de falar, ok? Até a próxima.